Jornal da Mix. Hoje, 3 de junho, a gente celebra o Dia Mundial da Bicicleta. É uma data que nos convida a refletir muito aí sobre os múltiplos benefícios desse meio de transporte e também de lazer. Seja para a saúde, para o meio ambiente ou a mobilidade urbana, a bicicleta tem um potencial enorme, mas também enfrenta desafios, especialmente quando a gente fala de infraestrutura e segurança. Para a gente conversar a respeito dessa importância e dessa data e o cenário do ciclismo, a gente recebe hoje aqui no estúdio o Yuri Kindler, que é gestor de marketing e desenvolvimento da Free Action, que vai trazer tudo isso pra gente. Bom dia, Yuri, bem-vindo! Bom dia, Gisele, bom dia, Belmiro, Jack, Yuri. Todos os ouvintes. Muito legal estar aqui com vocês falando de bicicleta hoje. Muito legal, afinal de contas, a Free Action que tá aí dando esse presentão, né, pros nossos ouvintes, tem que participar, mas agora a gente vai falar sobre todo o que envolve bicicleta, porque hoje a gente pensa em bicicleta como forma de lazer, né? Mas se a gente volta um pouquinho na história, ela tem uma grande importância quando a gente fala de mobilidade das pessoas que passaram a poder ir para lugares mais longe, seja para o trabalho, né, a cidade vizinha, quando elas conseguiram montar na bicicleta e pedalar, porque antes tudo isso era feito a pé, ou então a cavalo, enfim, eram formas mais difíceis. A bicicleta veio revolucionar tudo isso, né? É isso mesmo. Depois dos camelos e dos cavalos, aí vieram as bicicletas, né? E claro que elas vieram um pouquinho diferente do que elas são hoje. A história da bicicleta também se confunde um pouquinho com a história de quem criou o primeiro avião, né? Sempre tem quem fez primeiro, mas a data é de 1817. Então a gente tem ali a primeira bicicleta e ela era mais ou menos como o carrinho dos Flintstones, né? Na verdade ela tinha todo o corpo de uma bicicleta, mas ainda não tinha pedal. E aí, a grande tecnologia que talvez nós temos hoje é a propulsão através do pedal. E até uma fala do diretor, Vanderlei Chapo, né, que é o diretor da empresa. Ele sempre fala que eu acho que a principal e a mais moderna tecnologia, porque ela só depende da nossa propulsão. Né? Hoje nós temos as bicicletas assistidas, nós temos triciclos elétricos, mas eu acho que a bicicleta ela nunca vai sair de moda pelos benefícios que ela pode causar, né? Tanto na gente quanto nas cidades. Até porque, enquanto benefício de saúde, ela é um ótimo benefício de saúde, tem que andar, né, com capacete, com a roupa lá mais colorida para as pessoas te verem, andar com distância, respeitar os pedestres, mas ao mesmo tempo também ela é um grande desafio para cidades inteligentes, porque quando se fala em cidade tecnológica, cidade inteligente, a gente precisa pensar nos modais que respeitem a bicicleta. E é um desafio para todas as cidades. Eu acho que são poucas cidades no mundo hoje que tem o foco realmente na bicicleta. Pois é, porque a gente percebe que cidades, tipo da Europa, vamos pegar, sei lá, claro que são contextos diferentes, mas vamos lá, pega uma Amsterdã da vida e várias outras cidades, você anda muito mais de bicicleta do que de carro. Né? E a gente percebe que as cidades do Brasil ainda não chegaram nesse ponto de valorizar tanto assim a bicicleta, né, Yuri? Exato. Só complementando o que o Belmiro tá falando, o quanto uma cidade que realmente investe nisso, né, Belmiro, como a Amsterdã que você citou, as bicicletas se tornam atrativos para uma foto, né? Para o turista, né? Para alugar, para o turista poder aproveitar aquilo tudo que é uma cultura local e ele consegue compartilhar. Exatamente. E talvez seja também, quando a gente fala, né, da Europa, do velho mundo aí, a gente fala do final do século XIX, quando a bicicleta se tornou o que ela é hoje para nós. E aí a gente vê em filmes, ou vê em livros de história, ou vídeos de história, aquele monte de bicicletas saindo das indústrias, né, na Revolução Industrial. E isso também aconteceu aqui no Brasil. A gente tem muitas cidades que utilizam da bicicleta. Talvez a nossa dificuldade aqui em Blumenau, por exemplo, seja o relevo, né? A gente tem que considerar isso, por isso que a gente precisa compartilhar modais, né? Um pouco de bicicleta, um pouco de carro, um pouco de ônibus, mas sim, países, por exemplo, da Europa, eles beneficiam muito mais, cuidam muito mais dos espaços para as bicicletas ocuparem aqueles espaços, aquelas ruas, aqueles caminhos. E é interessante, a bicicleta ela vem com uma ferramenta que ela é muito versátil. Você precisa para o trabalho? Beleza, ótimo para você ir para o trabalho. Você precisa de um lazer? Ótimo também para você passear. Você precisa da saúde? Também vai estar beneficiando, né? Então a nossa região também tem... tirando a parte que a gente precisa melhorar, obviamente, mas nós temos a nossa região como um forte chamativo para o turismo. O cicloturismo é muito forte aqui, né? Blumenau não faz parte, né? Mas
Mas a princípio é pra fazer, vamos ver, né? Eles querem pegar uma pontinha aí da nossa cidade também, né? Tá ali, né? Tá chegando. Blumenau, eu particularmente acredito que Blumenau tem muito a avançar na questão de espaços, né? E cuidado com a bicicleta também. A gente precisa pensar no nosso trânsito. Mas a gente tem sim, hoje Santa Catarina é um dos principais destinos quando se fala de cicloturismo, né? Então a gente tem o circuito do Vale Europeu, como vocês falaram, o circuito das Araucárias, no Planalto Norte Serra, a gente tem o circuito Costa Verde Mar, no litoral, Caminho dos Canyons e circuito Desafio de Anitta. Então, são vários destinos que são pessoas que vêm de fora, inclusive do exterior, para cá, para aproveitar esses caminhos, né? E aí, claro, alguns são propícios para quem gosta de aventura em trilhas, outros são passeios em estradas, alguns pavimentados, outros não, e aí tem a escolha. E claro, também vale destacar que a região sul ela é responsável hoje por 20% da industrialização de bicicletas no Brasil, né? Quase, vamos dizer, 19, 20%. Aí, lógico, é a terceira colocada, depois vem o Sudeste, região de São Paulo, e aí, claro, a Zona Franca de Manaus, que é uma grande produtora de bicicletas, né? Aí, falando em termos de escolha de roteiro que você quer fazer, seja para o seu dia a dia, para uma trilha, é importante a gente escolher o modelo certo de bicicleta, porque tem aquelas que são... Eu lembro quando eu era criança, tinha aquela que era mais bonitinha, com cestinha, assim, era meio cara de passeio leve. Se eu for para uma trilha, precisa olhar quais características para definir o roteiro que eu vou fazer. Exatamente. Até a gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar ali com a Cami, da bicicleta... Ela falou, a minha avó tinha uma bicicleta de frear com o pé para trás. Verdade. E ela ainda existe. Então, por exemplo, dentro das categorias das bicicletas produzidas pela Free Action, a contrapedal é uma das mais vendidas em algumas regiões. Nosso litoral compra muito dessa bicicleta e outros litorais também compram. E é também um pouquinho de perfil da pessoa. Aprendeu a usar aquele tipo de bicicleta, ensinou o filho, o sobrinho a usar aquele tipo de bicicleta, ele vai se tornar um adulto e vai usar. Mas, claro, há outras regiões que precisam de freio. Aí tem o freio V-brake, freio a disco, né? E quando você falou de estilo de bicicleta, primeiro de tudo, você precisa pensar para o que você quer a bicicleta e também perceber a ergonomia, né? Então, claro, hoje é muito mais comum você ver os estilos mountain bike nas ruas. Hoje o que mais você vê, mas também é por um movimento que foi feito, isso lá nos anos 70, 80, nos Estados Unidos, que deu muita visibilidade para a mountain bike, e daí ela virou a bicicleta oficial de trilha, né? Mas aí a gente tem as bicicletas de passeio, que são com um quadro mais reto para a pessoa ficar melhor posturada para um passeio, diferente da mountain bike, que ela, né, digamos assim, ela se ajusta à bicicleta por causa da velocidade. E aí tem outras bicicletas também com, por exemplo, a full, que aí ela com suspensão, dupla suspensão e tudo mais. Então são vários modelos e categorias. E quando a gente fala em bicicleta, a gente precisa pensar na sua altura, né? E aí também indo aos poucos, porque eu vou comprar uma bicicleta, eu vou sair daqui de Blumenau para Pomerode. Espera um pouquinho. Vai devagar, vai devagar. Muitas pessoas são enganadas por isso, tá? E é a primeira vez e a única, né? Daí desistir na primeira. É aquela velha história, quer começar, mas começa já com o tiro longo. Daí não dá. E é legal, viu? Você pegar a bicicleta. Eu tenho alguns amigos que andam de bicicleta, mas realmente fazem tiros longos porque já estão bem condicionados. Mas, cara, fazem, tipo assim, pegam um final de semana e vão fazer 100 quilômetros. Nossa. Cara, eles passam por cada lugar, porque quando a gente passa de carro em alguns locais bonitos da nossa região, de carro tu acaba não tendo. Verdade. Por isso que tem os roteiros que você acabou de comentar, né? E a experiência de você ir de bike, devagarzinho, com calma, apreciando, muitas vezes até um pouco mais rápido, mas nunca tão rápido quanto um carro, óbvio, te dá uma outra experiência, né, cara? Com certeza. Por isso que a gente tem vários grupos na cidade, aqui na região, de ciclistas que se encontram, saem de madrugada já para aproveitar já o amanhecer, né? Outros preferem a noite. E claro, também a gente tem diversas pessoas que trabalham em prol da bicicleta. Hoje, por exemplo, né? Porque a gente percebe que as crianças elas estão começando a largar as rodinhas assistidas mais tarde.
Antes a gente começava pela bicicleta aro 12, aro 14, hoje a gente tem a bicicleta sem pedais, né, que é a bicicleta de equilíbrio, e aí ela vai pegar uma bicicleta aro 20, às vezes até mesmo 24, precisando de uma rodinha assistida ali. E também tem trabalhos que fazem com que as pessoas percam o medo de usar bicicleta. Por exemplo, o trabalho do Giovanni da Beta, na 15, o Mais Bicicletas, eles estão todo domingo lá, e eles instigam muitas crianças a pedalar sem rodinha, a ensinar a pedalar. Hoje a gente tem muitas famílias em apartamentos, lá é um lugar propício, porque a criança também pode se interessar pela bike, pode pedalar a bike, né? A gente é parceiro deles e é muito lindo esse trabalho também. Olha, eu acho que a vida de uma criança tem um marco. O dia que ela deu a primeira pedalada, o dia que ela subiu na bike, que ela ganhou a bicicleta. Eu lembro exatamente, assim, dos dias que meu pai tinha a bicicleta, mas ele deixou numa caixa fechada e a gente não sabia o que era. Meu irmão foi fuçar o que era. Aí ele veio e me chamou e falou, olha, tem bicicleta ali. Aí a gente falou, ô pai, o que é isso aí? Não sei se ele tava guardando pro Natal, o que era. Sei que naquele dia ele abriu, a gente já começou a pedalar. E dali em diante foi, eu acho que assim, a brincadeira que marca a nossa infância, né? Aí com certeza. Até hoje. Eu era meio vida louca, Até tá? hoje. Eu tinha aquela com bicicleta de menininha, assim, né? Vermelha, bonitinha. Mas eu botava aquilo ali, eu fazia mountain bike nos morros lá. Ixi, ninguém me segurava. Exatamente. E é memória afetiva. A Free Action hoje ela tem um orgulho e uma honra de participar dessas histórias, porque a Free Action, né, enquanto indústria, tem 20 anos, então aí a gente tem crianças que passaram a ser adultos, que presentearam seus filhos com bicicletas, né? Então tem muita história ali, por exemplo, a gente em Blumenau nós temos a nossa loja de fábrica, então é muito recorrente ver isso, a criança trocando do tamanho de bicicleta, o pai comprando para o filho, porque ele já ganhou do pai dele uma bicicleta que era da marca Free Action ou da nossa marca licenciada Mormai, né? Então tem toda uma história, a gente percebe muito isso quando você fala do apego emocional, né? Do sentimento. E fazer isso em família também guarda muitas memórias. Muito legal. Muito bem, para você que quer conhecer, então, toda a linha da Free Action, passa lá na fábrica, na loja de fábrica, não vai perder, escolhe seu modelo lá, fica na rua Dr. Fritz Miller, 533, lá no Salto, bairro Salto. Então dá uma passadinha, lá tem oficina, se precisar de manutenção ali, sempre aberta para você. Também tem a lojinha de acessórios, então confere tudo. Yuri, obrigada pela sua entrevista hoje aqui, acho que muita gente fica motivada aí para viver a vida mais livre e aproveitar a vida com saúde e com liberdade, né? Com certeza, agradeço o espaço também, desejo que as pessoas pedalem porque faz bem e é isso, muito, muito obrigado pela participação e todas essas curiosidades aí que a gente comentou agora, daqui a pouco vão estar num post lá da Free Action. Então acompanha lá, @Free Action, vai lá. Jornal da Mix, oferecimento FURB 60 anos, Universidade nota máxima, Cooper Super, compre também em minhacooper.com.br e Toyota Barigui, toda linha com até 10 anos de garantia. Mix!